Oi pessoal, hoje vocês serão lip guiados e conhecerão os bastidores da peça Madame Satã. O elenco já chegou e daqui a pouquinho eu vou conversar com todos os atores. Pode conferir. Resistência que te afronta. Erro da sua vida. Sacou, né? Como passado calado, o azul do céu não será visto pelos teus olhos negros. Então a afronta está na palavra que não pronuncia. Diga, vamos, vale aquela coisa que te dá medo. O que te rouba é não ser mais aquilo que já foi um dia. O que te mata, né, canção? É que sou negro e tenho liberdades. É isso que te afronta. Então tome. Aí, beleza. Conta pra gente um pouco sobre a peça. Desenvolve-se sobre a Madame Satã, mas também tem outras questões muito importantes. Sim. Então, o espetáculo Madame Satã, a nossa primeira apresentação foi em 2015, né? Dentro de um projeto do Grupo Galpão, que chamou Oficinão do Galpão. E ali naquele momento histórico, especificamente, a gente estava vivendo, a montagem foi em 2014, bem no meio daquele processo eleitoral, onde a gente via muito machismo, muita homofobia sendo dita nos debates, né? Isso acabou contaminando o nosso processo criativo de uma forma que eu acredito que foi positiva, apesar do momento que a gente estava vivendo, porque lendo o Madame Satã, a memória dele, né, que a gente fez a peça baseada no livro Memórias de Madame Satã, que era ele narrando em primeira pessoa a história dele, ele contava muitas situações que pareciam muito com o que a gente vivia, porque ele tinha um elenco com 90% de pessoas negras, mulheres, gays, LGBTs, e aí a gente começou a perceber que o que ele passou foi o que a gente estava passando e o que a gente estava vendo nos debates presidenciais, assim. E aí a peça, por azar o nosso, nunca deixa de ser atual, porque desde 2014 até agora a gente percebe que existe um encrudescimento das opressões. Apesar da gente ter muitos avanços, a gente também percebe muitos retrocessos. Hoje a gente tem um presidente da República que é homofóbico, racista e misógino declaradamente, né? Ele foi eleito com esse discurso. Então a peça ela versa sobre o mundo de hoje, apesar da gente estar falando de uma personagem que viveu de 1900 a 1976, pegou ditaduras de Getúlio, pegou a ditadura militar e era uma bicha preta, capoeirista que vivia na periferia do Rio de Janeiro. Vira uma peça contemporânea porque são assuntos que a gente ainda não resolveu na nossa sociedade. Todo mundo acha, e isso é curioso, assim, todo mundo acha que a gente adaptou a história de Madame Satã para falar de hoje, a gente não adaptou. Nós pegamos o discurso que era vigente e colocamos nas situações que eram as mesmas situações que Madame descrevia. Por exemplo, a cena que tem um homofóbico que fica xingando ele, com aquelas coisas que o Fidelix falou, o aparelho escritor não reproduz. Ainda não superamos muitas coisas. E hoje está institucionalizada, né? Então a peça passa por isso, assim, passa desse lugar do negro. Meu nome é Bia Nogueira, eu sou integrante do Grupo dos 10, diretora musical e atriz no Madame Satã. Bia, antes da peça, você já havia tido contato com a história ou você teve contato já com o texto? Não, eu tinha visto o filme, né, que o Lázaro Ramos estrela e achava interessante, mas era isso, um bom filme nacional. E aí o Rodrigo, que é o diretor da peça, um dos diretores, e é meu irmão, nós, a gente tem um grupo juntos, que é o Grupo dos 10, ele falou, Bia, vamos montar Madame Satã, eu acho que é uma super história, eu acho que a gente precisa resgatar essa figura no teatro. E eu, vamos. E o Rodrigo, ele é meio obsessivo, né? Ele mandou esse projeto para vários editais e nenhum topou nos patrocinar. E lá em Belo Horizonte, Galpão Cine Horto, que é do Grupo Galpão, um grupo de teatro super importante nacionalmente, nos acolheu e nos patrocinou para a gente poder montar essa peça. E agora eu fico curioso para saber como você uniu toda essa galera, todo esse elenco para fazer a peça. Sim. A princípio, como eu disse, lá em 2014, quando a gente conseguiu o apoio do Grupo Galpão, a gente tinha uma vontade de fazer com o elenco de 8 pessoas. Só que o projeto é um projeto de formação e de pesquisa, esse projeto oficial do Galpão. Então o Grupo Galpão pediu que a gente selecionasse 14.
E aí selecionamos 14 pessoas e a exigência era que tocasse, que cantasse e que tivesse uma predisposição corporal para poder fazer nosso treinamento físico, que foi todo baseado em capoeira. E aí conseguimos selecionar 14 artistas incríveis em Belo Horizonte. E aí circulamos esses 4 anos, fomos para Curitiba, Brasília, São Paulo, já viemos a terceira vez que a gente está em São Paulo, interior de Minas, Vitória, abrimos alguns festivais. E aí quando a gente veio para São Paulo, a gente está vendo numa condição assim, bem atual mesmo, né? Que o governo não está dando patrocínio para nada, está muito difícil de vender, e a gente veio sem patrocínio, e muitas pessoas não puderam vir a São Paulo. Muitos dos artistas mineiros não puderam vir a São Paulo. Então achei por bem selecionar outras pessoas, convidar outras pessoas que a gente já conhecia, e aí conseguimos 8 atores paulistas, da capital e do interior também, né? Guarulhos, Araraquara. Então tem gente de alguns lugares, assim, né? Periféricos, assim. E agora a gente está num espetáculo que é o espetáculo Café com Leite, né? Metade paulista, 8 paulistanos e o restante todo mineiro. Assim. Então você vai, a gente vem para a peça e consegue escutar 2 sotaques. Eu preciso falar uma coisa, que é essa concepção, né? De onde vem essa concepção? A gente tem tinha um diretor que hoje faz 1 ano que ele faleceu, que foi o João das Neves, e ele foi um cara que incitou a criação do nosso grupo, né? Ele que provocou isso, ele e a esposa dele, que é uma diretora musical que a gente trabalha lá também, falou, olha, vocês deveriam montar um grupo de teatro que pesquisasse teatro musical, que não existe no Brasil, ou se tem, a gente não conhece, pessoas dedicadas à pesquisa de teatro musical. Não que façam, mas que pesquisem todas as possibilidades dessa linguagem. Que é o João das Neves. Assim. O João das Neves é um diretor com uma história muito foda no Brasil, assim, muito importante. Ele realmente faz parte da história do teatro brasileiro. E ele provocou, inclusive Madame Satã. Ele falou, olha, vocês têm uma história que é uma história que precisa ser contada. Que eu já tinha falado, Madame, do meu interesse em fazer uma biografia de um negro. E ele falou do Madame Satã, eu falei, Madame Satã. E ficamos 4 anos tentando. E essa estética toda é dele. Assim, eu acho, nós temos a nossa pesquisa de teatro musical, mas ele, quando viu que a gente estava propondo, que a gente ficou 4 meses sozinhos, e depois ele chegou para dirigir junto comigo. E ele falou assim, nossa, eu tô contemplado, é muito minha cara, porque a gente trabalha com ele há 15 anos, né? Então a gente está muito feliz de estar podendo estar aqui de novo, ainda mais no momento que ele tem 1 ano que nos deixou, né? Então hoje especialmente é um dia feliz, assim, não triste, mas feliz, porque ele está aqui ainda, saca? Vivo no palco. Assim. Antes da peça, vocês já haviam tido algum contato com a história de Madame Satã ou leram o livro, e como foi receber esse texto, esse personagem? Nunca tinha nem ouvido falar nesse jovem senhor, e foi meio que apaixonante, né? A cada estrofe que se era lido do livro, a cada história que a gente ia trazendo para montar o espetáculo em si, foi assim maravilhoso. E saber que ele, há tanto tempo atrás, passou por tudo isso, e as pessoas perceber que hoje continuam passando é bem trash, bem complicado, assim. Porque acredito que deveria ter mudado, deveria ter melhorado, né? Mas a gente vê que só vai piorando a situação. Sim. E eu também nunca tive contato, assim, com a história de Madame Satã. E quando eu recebi o roteiro e fui pesquisar sobre, é como se eu estivesse lendo uma história de uma amiga sua. Sabe, de uma pessoa muito próxima. Só tenho bichas pretas, travestis, periféricas, amapô, tudo no meu redor. Então, tipo, você entender essa história e ler essa história e ter conhecimento é uma coisa que a gente discute hoje em dia, é a questão da interseccionalidade, né? E eu uso muito também a questão da encruzilhada. Eu acho que em algum momento nas nossas vidas, essa encruzilhada, a gente se encontra. A minha história com a história dela, né, de Madame Satã, dela no sentido que eu falo também de reafirmar esse feminino, né? Porque toda a gente sempre coloca as coisas no masculino, né? Mesmo que ela seja uma bicha preta, eu acho importante colocar nessa questão do feminino, assim, também, sabe? Nessa disputar essa questão, assim. E por isso que eu chamo todo mundo no feminino, assim. E aí eu acho que a gente se encontra nas nossas histórias, assim, em diversos momentos da vida. Então eu acho que falar sobre ela, falar sobre mim também, né?
quando a gente tá fazendo essa peça. Eu acho que é falar sobre respeito às minhas, as que estão do meu lado, que todos os dias, né, nesse Brasil que a gente vive, que mais mata travesti e transexual, que tem o genocídio da população preta. E quando a gente tá falando de genocídio da população trans, a gente também tá falando do genocídio da população preta. Porque, sobretudo, as que mais morrem são as travestis pretas que estão na rua, né? Então, são as bichas pretas. Então, é sobre essa galera que a gente tá falando, sobre nós, né? Então, acho que a gente tem muito em comum, assim. Bia, pro teu trabalho, a necessidade de sensibilidade, pesquisa, como foi esse processo? Pergunta boa. Eu acho que o nosso processo de montagem, de qualquer montagem, na verdade, é você aliar justamente a essa sensibilidade a uma história. Essa história ela é real, ela existe. E aí, como você transformar isso em arte, né, respeitando a história, mas ao mesmo tempo também suscitando algo que é para além do, digamos, científico, né? E eu acho que a música ajuda muito, porque a música, quem não se sensibiliza com música, né? A música brasileira, ela já é algo que está na nossa cultura. A gente cresce ouvindo música brasileira, ouvindo rádio, hoje menos. Mas ainda assim é uma coisa, pelo menos na minha infância, que me seguia. E como a gente faz um musical brasileiro que usa a MPB, o samba, a música brasileira como um grande mote, eu acho que isso vem naturalmente. A gente não precisa racionalizar muito, olha, como que nós vamos fazer essa pesquisa aparecer, mas ao mesmo tempo não perder a sensibilidade dessa história, a força dessa história. Eu acho que a música ajuda muito. O personagem de vocês acham que o público julga mais ou acolhe mais? Eu acho que muito da minha personagem, ela traz muito essa questão, às vezes, que as pessoas esperam das travestis, assim, que façam elas rir, que façam as pessoas rir, e que não sei o que lá, a travesti engraçada, que vai não sei o que lá, não sei o que lá. Muito esse estereótipo. Mas a personagem, ela brinca com esse estereótipo. Porque é a personagem que fala sobre a questão da peça, né? Sobre o que a gente tá falando, sobre o amor. O que é o amor pra você? Sabe? É uma questão, tipo, o que é o amor, o afeto, hoje pros corpos trans, assim, né? E a gente refletir sobre isso é muito refletir sobre um processo de descolonização também, né? Pra quem a gente tá direcionando esse afeto e também construindo esses corpos, né? Então ela também dá essa questão da igreja, desses fiéis, que se constrói o seu discurso a partir de uma coisa que totalmente é diferente do que Deus prega, né, do que está na Bíblia, né, segundo eles, né? Que se tem a justiça, ou se tem o amor ao próximo, por que você vai jogar pedra na travesti? Por que você vai rir da travesti? Por que você vai colaborar com esse genocídio? Então ela dá tipo assim, ela brinca com esse estereótipo e a Primorosa, ela vem e dá uma navalhada e fala assim, é isso, meu amor? Então é isso que vocês querem? É isso que vocês vão ter. A gente fala muito que a Vita, né, enquanto Primorosa, é a que fala dessa história com toda a propriedade. Ela tem toda a licença dos deuses do teatro para estar contando essa história, assim, é bem divertido. E a Catita? E eu, enquanto Catita, às vezes sou tida como marrenta. Mas é porque a gente não pode deixar a rua livre, né? Se eu estou com responsabilidade de tomar conta dessas meninas na rua, porque realmente estar na rua é uma situação perigosa, porque a gente não sabe quem são as pessoas que estão ao nosso lado. Ainda mais nesse mundo doido que está liberado arma. Então eu tenho que ficar realmente de olho em tudo que está acontecendo, atenta a tudo e a todos, para me resguardar e resguardar as minhas meninas. Então é meio cômica, meio marrenta. Gosto de pegar o ponto fraco das pessoas, porque parece que tem um passarinho que me conta quando as pessoas têm vergonha. E aí eu chego bem perto e dou aquela olhada dentro do olho e falo uma coisa assim aleatória. E veio meio que a calhar como uma cigana, lendo a mão da pessoa, que pega a pessoa pela aquela coisa que ela está precisando de ouvir. É bom também ouvir as pessoas dizerem, as mulheres que são maiores, né? Falar, é bom, porque a gente acha que a gente não pode usar uma roupa com um pequeno decote como esse. Básico. Decote básico. Então essa questão da estimulação da beleza da mulher é uma coisa que a Catita traz pra gente também. Ela não é só marrenta, ela é uma mulher bem feminista. Que a música consegue atingir que a palavra não dá conta? Essa é uma grande pergunta e eu não sei te responder. Eu acho a música é muito... Eu digo sempre que para mim é a maior das artes, porque tem algo ali de muito misterioso das frequências, que elas
parece que elas entram na célula da gente e transforma, né? Todas as culturas são musicais, se eu não me engano, né? Eu posso estar aqui esquecendo de uma ou outra, mas assim, a música ela foi aparecendo ao longo das centenas de milhares de anos, que o homem existe em todas as culturas, então isso é muito poderoso. Eu não sei te dizer, mas eu sei que não é à toa que está acontecendo esse boom de musicais, acho que principalmente em São Paulo já né, aconteceu, e no Brasil também, porque eu acho que a gente vai retomando a música no teatro, porque se você for lembrar, música, teatro, texto nasceram juntas lá na Grécia Antiga. Os grandes rituais, por exemplo, da cultura banto, por exemplo, tem a música envolvida. Os povos originários aqui, né, que a gente chama de índios, os povos das florestas, tudo que eles vão fazer envolve música. Então parece que a música de alguma maneira acessa, para quem acredita, algo de divino, mas também de alguma maneira ela tem um poder sobre a nossa mente muito, muito, muito forte, assim. E a gente aproveita e usa, né, gente? E eu acho que essa é a grande sacada. Agora, o que eu costumo dizer é que nós pesquisamos o musical brasileiro. E eu fico provocando, né? Sempre que eu posso falar disso, eu falo que por que não também essas grandes produtoras, né? Já começou, eu acho que Elza o musical, é um grande exemplo disso, assim, de usar a estética brasileira, esses corpos brasileiros, a cultura brasileira, porque a gente tem uma cultura musical incrível e corporal também. Por que não usar isso em cena, né? Às vezes, um vício que eu via em muitas montagens que queriam contar histórias de personagens brasileiros, de usar uma estética norte-americana, estadunidense. Isso não precisa. Eu acho que quanto mais os grupos, as grandes produtoras investirem na música brasileira como personagem principal dos musicais, mais a gente ganha. A gente ainda não consegue fazer um teatro que revolucione as mentes, mas a intenção é essa. A intenção é que as pessoas saiam daqui e falem assim, temos que fazer alguma coisa.